Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando ao episódio de lançamento do BCO PharmaCast, com conteúdo exclusivo para profissionais de operações farmacêuticas, sempre compartilhando experiências de pessoas que fazem a diferença. E para lançar o podcast, nós temos a série Mulheres que Fazem a Diferença. Nesse episódio de lançamento, temos o prazer em receber a Roberta Costa, vice-presidente de operações do laboratório Eurofarma, seguramente uma das maiores operações industriais do setor no Brasil. E o podcast tem o oferecimento da FCE Pharma e da plataforma digital QR Training, fazendo certo sempre desde a primeira vez. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Bem, Roberta, muito obrigado por ter aceito esse convite para o primeiro episódio do BCO PharmaCast. É uma honra estar aqui com você. Sabe que eu te admiro bastante. A gente não se conhece há tanto tempo. A gente se conhece, eu não sei se você lembra, mas o primeiro contato que a gente teve foi em 2015, no auditório do Sindusfarma, que a gente se conheceu na época. Você estava na Ipera ainda. E eu já ouvia falar muito de você antes da gente se conhecer, através de uma pessoa, um colega em comum, o Pedrosa, Verdade. da manutenção. E ele sempre me falava que quando te conheceu, participava de reuniões lá e ficava impressionado com a sua liderança, que você dominava uma reunião com 15, 20 pessoas de uma forma magistral, que tinha um conhecimento muito grande sobre as operações da empresa. Enfim, é um prazer estar aqui com você e tenho certeza que vai agregar bastante aí a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Fábio. Pedrosa é um querido, né? Eu me lembro muito bem dessa reunião. Eu me lembro porque eu era a única pessoa de qualidade na reunião. Ele falou isso. Já desde o início, né? Já chocando as coisas, né, Fábio? Me lembro, assim, muito bacana. Saudade do Pedrosa. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante é porque eu decidi lançar esse podcast com uma série muito especial. Se chama Mulheres que Fazem a Diferença. Porque eu estou há 30 anos no setor farmacêutico e lá no início a gente só via homem em posições de liderança na área de operações. E nos últimos 5, 6, 7 anos, isso tem mudado absurdamente. Eu acho que as mulheres estão ganhando um protagonismo muito grande no nosso setor, que sempre foi um setor muito machista historicamente. E por isso que eu decidi fazer essa série com executivas de sucesso, executivas que chegaram lá, porque eu acho que vocês vão servir de inspiração, essa conversa vai servir de inspiração para muitas mulheres que estão aí no setor farmacêutico e que podem chegar lá, sem dúvida, como vocês chegaram. Então, eu queria começar te perguntando um pouco, você falar um pouco do teu histórico acadêmico, seu histórico profissional. Como é que você chegou na indústria farmacêutica? Tá bom. Fábio, eu sou farmacêutica industrial, né? Então, a minha formação é farmácia. Eu, desde a época de faculdade, comecei a fazer estágio em indústria, né? Eu fiz faculdade em Goiás, sou goiana, né? E gostei muito, né, do que eu vivi. Eu acho que desde o começo eu senti aquele vício de indústria, sabe? Aquela coisa diferente, né? Aquela energia. Sem dúvida. Porque é Corre muito nas nossas diferente. veias. É uma energia que não se explica, né? E aí, assim, me apaixonei e fiquei
na indústria desde então, né? Desde o estágio na faculdade. Eu comecei numa empresa chamada AB Farmacêutico, que é uma distribuição de insumo farmacêutico, né? Parte da Aurobindo Mundial. E lá eu aprendi muita coisa. Os meus chefes na época eram indianos e tive a oportunidade de exercer bastante o inglês e conhecer bastante coisa, entender um pouco do mundo farmacêutico, né? E a minha trajetória foi ficar sempre dentro da indústria, pulando de área em área. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes e acho que isso foi muito bom para mim, sabe? Eu sempre tive pessoas que me deram a oportunidade de aprender coisas diferentes. E sempre fui muito curiosa também, de querer, né, ver, deixa eu entender um pouco disso, né? Não Isso fica aqui restrita só à sua área de atuação, né? até porque a indústria farmacêutica, ela é como se fosse uma corrente, né? E cada pedaço, ele se liga ali com, né, o conhecimento de uma área com outra que faz o negócio acontecer, né? Quer dizer, o regulatório, com a Anvisa registrando o produto, a produção fabrica o que foi registrado, a qualidade analisa o que foi fabricado. Enfim, quanto mais você conhece das interfaces, né, dessas áreas, eu acho que mais você potencializa o seu desempenho, né? Você acha que isso foi fundamental ao longo da sua carreira? Fábio, fundamental, fundamental. Por isso que, assim, às vezes as pessoas me falam, Roberta, o que você acha que é a característica que um profissional tem que ter para ter um bom desempenho na indústria, né? Eu falo, gente, eu acho que tem que ser curioso, porque quanto mais você conhece, mais você agrega para o seu desempenho, né? Você enxerga formas diferentes de fazer melhor, como é que o trabalho do seu colega contribui com o seu, como é que o seu contribui com o do seu colega, né? E eu tive essa oportunidade na minha carreira, sabe, Fábio? Sem dúvida. Então eu passei por empresas pequenas, empresas maiores, e nas empresas pequenas também. Opa! Meu filhão chegou aqui. Filho, deixa a mamãe terminar e a mamãe já fica com você, tá? Presença ilustre. 12 horas. E nessas empresas pequenas, acho que até a própria limitação de recursos também, sabe, Fábio, faz a gente pensar diferente, ver as coisas com um olhar diferente e sair com ideias mais fora da caixa para solução de problema, né? E eu também tive a oportunidade de trabalhar em empresas menores, em empresas maiores, e acho que isso também contribuiu muito para a minha formação profissional, sabe? E aí, depois, quando você entrou numa empresa maior, qual foi a primeira empresa maior? A minha primeira empresa maior foi o Teuto. Teuto. Foi o Teuto. Eu entrei lá ainda como estagiária, né? Eu fiz estágio, na época de estágio, em 3 empresas, Teuto foi a terceira, e no Teuto eu entrei na garantia da qualidade, na época, né? E aí eu fiz um tempo de estágio e logo fui efetivada. E foi muito bacana, porque foi o meu primeiro choque, assim, de distribuição para a indústria, para a fabricação real de medicamento, Isso que eu ia né? te perguntar, quais foram as suas primeiras percepções, primeiro, de distribuição para a indústria e segundo, de uma empresa pequena para uma empresa gigante como é o teu? Eu ficava maravilhada, e principalmente com a área de injetáveis, eu era apaixonada, acho que eu sou ainda, apaixonada por injetáveis, eu acho uma coisa, assim, fantástica. É um dos processos mais bonitos que tem na indústria. Mais bonito, né, é muito bonito fazer injetável, sem falar no cuidado, né, o que a gente coloca de cuidado dentro de uma fabricação de injetável, né, acho que quem é leigo, assim, não conhece, nem imagina, né, Fábio? Eu costumo... O absurdo de controle que existe na fabricação do medicamento injetável, né? Eu costumo brincar que eu nunca fui operado na vida, mas se um dia eu for operado, eu prefiro ser operado dentro de uma sala de produção de injetáveis do que num centro cirúrgico, sem dúvida. Você está certíssimo, Fábio. Eu concordo com você. Então, no Teuto, como eu peguei a fabricação em si, né, o primeiro contato com fabricação, eu acho que é aí que eu vivi um pouco mais essa questão da integração dos departamentos, né? Porque aí já tinha registro efetivo de produto fabricado lá, né? Ordem de produção, validação, uma série de coisas, né? Então abriu muito a minha mente. Teuto abriu muito a minha mente.
E a gente estava na época também que tinha mudado a legislação há pouco tempo, tinha vindo da RDC 210 há pouquíssimo tempo, então foi bem bacana. E aí, depois do Teuto, você saiu do Teuto depois de quantos anos e em que posição e foi para qual empresa? Eu saí do Teuto depois de acho que 1 ano e alguma coisinha, 1 ano e alguns meses, porque eu fui chamada para o Neoquímica na época, né, que foi adquirido pela Hypera, né, Pela posteriormente. Hipermarcas, né? Depois, aí depois virou Isso, Hypera. depois virou Hypera, exato. Então eu saí lá do Teuto de analista de garantia da qualidade e fui para uma coordenação de garantia da qualidade no Neoquímica, né. E também uma empresa de dono, com bastante presença, né, do dono, assim como era o Teuto também na época, né. E também nessa fase de mudança de legislação, muita adaptação para fazer. Nessa fase eu acompanhei muito de crescimento do sistema da qualidade, porque quando surgiu a 210, as empresas ainda não tinham aquele sistema da qualidade robusto, né. Claro. A impressão que eu tenho é que elas queriam ter, mas ainda não conseguiam. Até o suporte legal, acho que meio que faltava para amparar os profissionais a buscar e a provar que aquilo era necessário, né. Foi um processo de amadurecimento ao longo do tempo, né? Exato, exato. Então, eu fiquei na garantia da qualidade lá no Neoquímica, e lá no Neoquímica, depois eles me levaram para uma outra empresa do grupo, que chamava Ducto, que era uma fábrica de injetáveis, era como se fosse um braço de injetáveis do grupo, do qual a Neoquímica fazia parte, né. Então era só fabricação de injetável, adorava. Mas era Imagino. uma empresa bem pequena, né, era só linha de injetável. Então lá também eu, assim, cresci demais, demais, porque foi um trabalho praticamente, assim, do zero, sabe. De ajuste de processo, de certificação, de renovação do parque industrial, sistemas de água, uma equipe muito enxuta por ser uma empresa pequena. Isso, por enquanto, sempre na área de qualidade, né? Por enquanto, na área de qualidade. Quando eu fui para o Ducto, aí eu assumi uma gerência industrial. Era como se fosse um gerente de planta, né. Aham. Então, eu estava com todas as áreas ali, de operações embaixo de mim já, né. Então Perfeito. tinha produção, tinha o regulatório, era uma unidade bem pequenininha, Fábio, então fazia sentido, né, era o gerente da planta, né, da Era unidade. responsável por tudo. Ali é que o bicho pegou, entendeu, É, Fábio? Ali é que mas eu tive que eu acho que deve ter sido sua primeira grande escola, né, de olha, Fábio, e liderança. foi, viu, e foi. Foi escola de tudo que você imaginar, de liderança, de processo, de De amadurecimento paciência. de paciência, de amadurecimento profissional. Mas olha, é uma época que eu tenho muita saudade, porque de lá também saíram profissionais que hoje estão no mercado, que eu admiro muito, que Não, trabalharam comigo. isso é muito bacana, isso é muito Muito, bacana. muito, muito bacana. E pelo fato de ser uma empresa pequena e por estar gerenciando ali todas as áreas, eu acho que eu tive aprendizados ali, eu acho que vai ser difícil eu ter um aprendizado maior do que o que eu tive nessa época, sabe. Eu te entendo perfeitamente, É. perfeitamente. E E como é que aí você foi depois, Hypera, na época Hipermarcas, como é que você voltou uhum. lá para Hipermarcas e como é que foi a tua trajetória ali na Hipermarcas para depois ir para Eurofarma? Sim, antes um pouco da Hipermarcas comprar a Neoquímica, eu voltei para o Neoquímica, numa posição de gerente de novos negócios. Que era uma posição, na verdade, que ela estava cuidando de um projeto de internacionalização da companhia, né, existia uma consultoria para transformar a empresa para atender países altamente regulados, então eu trabalhava com essa consultoria e fazia a transformação na fábrica, né. E aí no meio disso, apareceu a Hipermarcas, né, comprou a companhia, e esse projeto foi colocado em stand-by, não era o objetivo da Hipermarcas na época fazer a internacionalização. E aí, nesse mesmo momento também, saiu o gerente de qualidade e eu voltei para a área de qualidade, de novo, né. E aí assumi a gerência de garantia da qualidade, já como Hipermarcas. Já naquela operação gigantesca, né? Já naquela operação gigantesca e no meio daquela confusão de: traz fábrica para Goiás, leva a fábrica para São Paulo, o que que nós vamos fazer, o que que é melhor,
né? Eu imagino que deve ter sido uma experiência riquíssima, você é responsável Também. pela qualidade de uma empresa que estava fazendo movimentos de mudança de operações, mudança geográfica de operações de uma forma frenética naquele momento, Sim, né? rápido. A nossa opção foi, na época, não fazer nenhuma modificação de processo para que a gente conseguisse uma implementação mais rápida, né? E não ficasse dependendo de aprovação de mudança de processo. E foi uma loucura, né? Eu viajava, todo mês estava fora, era Rio de Janeiro, era São Paulo, e também a construção das plantas em Anápolis, né, para poder absorver. Então, era um olho no peixe, um olho no gato, né? Eu lembro que nessa época eu trabalhava no Abbott, no Rio de Janeiro, que era do lado dali da fábrica da Mantecorp que vocês Sim. compraram. E a gente se conhecia. Eu lembro de conversar com as pessoas da Mantecorp depois da compra, e o pessoal falava, brincava, né? Eu não sei como é que esse pessoal da Hipermarcas trabalha tanto. Eles parecem que tomam Guaraná o dia inteiro, porque eles estão ligados no 380, não dá tempo da gente respirar. É verdade, era bem isso mesmo, viu, Fábio? Porque tinha que cuidar da desmobilização das plantas, que é um processo também bastante cuidadoso, vamos falar assim, né? Exige bastante da gente, porque são pessoas, né, Fábio? Claro, sem dúvida. Você descomissionar processo, equipamento é uma coisa, né? Outra coisa é você descomissionar pessoas, Sem dúvida né? alguma. Então, um processo bastante delicado, exigia bastante da gente, né? Eu fazia questão de estar muito presente, né? Porque o corpo presente faz diferença, né, Fábio? Olha, faz O muita lado diferença o pessoal, corpo presente. psicológico, a liderança nesse processo faz toda a diferença. E vocês fizeram isso tudo num tempo recorde, né? Então, Exato. A liderança nesse processo, não tenho dúvida que foi fundamental. Exato. Foi um aprendizado também muito bacana. Foi um período conturbado no bom sentido, mas que, nossa, rendeu aprendizados que eu levo até hoje. E você, pelo que você falou até agora, você passou, até o momento que você está contando, você começou sua carreira na qualidade, foi responsável por uma operação, então você era responsável por toda a operação, voltou para a qualidade e hoje você está em operações. Como é que você avalia pessoalmente essa questão, o quão importante, que aprendizados você teve de não ter tido uma carreira linear numa única área, de ter tido a oportunidade de, olha, começar em qualidade, depois ir para operações, voltar para a qualidade, e agora, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho do seu momento atual na Eurofarma, que você é responsável por toda a operação novamente. Como é que você vê isso na sua trajetória? Olha, Fábio, eu atribuo, né, parte do sucesso em estar na posição que eu estou, a diversidade da minha carreira, né, do início da minha carreira profissional. Porque você compreender um pouquinho de cada elo da cadeia, olha, contribui enormemente, né? Aquela questão, eu não sou especialista, mas você não me passa para trás. Exatamente. Sabe aquele ponto? Não adianta tentar me enrolar, porque eu já passei por aí. Eu costumo falar isso, olha, eu já fiz isso que você está fazendo, não me enrola, não. Exatamente. E tem um pouco disso, sabe? Eu acho que a minha carreira teve bastante contribuição do fato de ter passado, né, ainda que não tenham sido longos períodos, mas ter passado por diversas áreas, né, e o fato de ter tido uma carreira bastante sólida na qualidade também, eu acho que contribui bastante com visão do todo de operação, porque a qualidade, ela permeia tudo, né, Fábio? Sem dúvida alguma. Ela questiona todo mundo, ela é chata. E você sabe que a minha carreira, eu fiz um pouco o oposto. Eu tenho um tempo de carreira muito maior em operações, mas eu também passei por qualidade, eu fui diretor de qualidade do laboratório Abbott. E era um plano de carreira para eu assumir posições mais relevantes no futuro. E a minha visão, quando eu passei pela qualidade, a minha visão do negócio mudou completamente. Porque o meu maior aprendizado, quando eu passei pela qualidade, eu tive a percepção que as pessoas de qualidade, dentro da operação farmacêutica, elas são muito responsáveis pela credibilidade da empresa no mercado, pela reputação da empresa no mercado. Você pode ser uma empresa centenária,
mas se você tiver algum problema com um produto no mercado, com Acabou, um único lote, né, Fábio? você joga por água abaixo anos de trabalho de toda uma companhia. Então, eu mudei muito a minha percepção, e quando eu voltei para operações, eu tive uma visão muito mais cuidadosa sobre o ponto de vista de qualidade. Eu acho que a visão de risco, né, Fábio? É. Que acho que contribui para qualquer profissional em qualquer área, mas ela é bastante aguçada no profissional de qualidade, né? Porque o profissional de qualidade, ele também toma decisão o tempo todo, né? Assim como a pessoa de produção também, né? Tá ali, tá tomando decisão o tempo todo, mas o peso da decisão de qualidade é muito grande, né? Então a pessoa, ela aprende a ponderar o risco e levar essa visão para uma gestão global, né, de operações, é fantástico, porque ali que as decisões são tomadas, né? Então, se você tem a gente continua sendo chato, risco, mas, né, tem um propósito. Exatamente. É verdade. E aí me conta agora um pouco da sua mudança para a Eurofarma, porque você mudou lá de Goiânia, né, de Goiás, para São Paulo. Eu não sei se você já tinha morado em São Paulo. Eu passei pela experiência de mudar do Rio para São Paulo também, quando eu fui para a Eurofarma. Como é que foi essa transição e aí entrar na Eurofarma? E você entrou como diretora de qualidade, depois assumiu a área de operações. Como é que foi esse momento de transição? E, principalmente, que eu acho que é interessante para quem está escutando a gente, quais os principais fatores que te levaram a tomar essa decisão importante de mudança de carreira? É engraçado a gente estar falando disso hoje, Fábio, que ontem eu estava aqui em casa com meu marido à noite e eu peguei um porta-retrato, que eu tenho aqui uma foto minha, dele e do meu filho, que foi assim, na semana que eu me mudei para São Paulo. E bacana. Eu olhei assim o meu rosto e falei, nossa, olha como eu estava feliz nessa foto. E é engraçado isso, porque assim, eu morei a minha vida inteira profissional, antes de vir para São Paulo, em Goiás, né? Apesar de eu viajar bastante, né? Igual eu comentei aqui, Rio, São Paulo, vinha muito, mas a viagem é diferente, né, Fábio? Claro, sem Viajei dúvida. por várias partes do mundo, várias empresas fazendo auditoria, mas viagem é completamente diferente, né? E quando eu decidi que viria para São Paulo, né, muita gente me questionou, porque geralmente existe um movimento contrário, né, de falar, vou sair do grande centro para buscar uma qualidade de vida. Enfim, meu filho estava com 1 ano de idade, né, tinha acabado de fazer 1 ano de idade, e eu falei, não, vou, e falei, vou tranquila, né, vou sem medo de ser feliz. Eu fui feliz. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, né. A única coisa foi que o acordo lá em casa era ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Não vai. Né? E aí nos acordamos com isso e vamos embora, né. E foi um processo tão natural, Fábio, eu costumo falar assim, que quando as coisas são da vontade de Deus, elas acontecem naturalmente, né, naturalmente, de forma suave. Exato, exato. E foi assim para mim, sabe. Eu, na época que eu vim para a Eurofarma, quem me trouxe foi a Daniela, né, você inclusive vai conversar com ela. Sem dúvida alguma. É uma querida também, sou amiga da Daniela até hoje. Acabou que a gente trabalhou junto muito pouco tempo. Vocês trabalharam pouco tempo. Foram meses, né, mas a gente construiu uma amizade bastante sólida. Então, assim, o processo de chegada em São Paulo e chegada na Eurofarma, eu tive pessoas que me acolheram, assim, muito bem, né, então foi um processo super, super tranquilo. Hoje eu gosto, adoro morar aqui, né, vou para Goiás, quase morro de calor, eu falo, eu quero voltar, que eu não estou aguentando esse calor. Não, eu também morei durante 2 anos em São Paulo, morei em Alphaville, na realidade, né, mas... eu moro em Alphaville também, um universo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, mas eu também gostei muito de morar lá. Eu acho que é um local que te acolhe muito bem, muito bem. É verdade, é verdade. E hoje, você hoje é vice-presidente de operações da Eurofarma, que é uma das maiores operações do Brasil, responsável, eu vou te pedir para falar um pouco do tamanho da sua operação e como é que é essa experiência de ser responsável por uma operação de extrema relevância no país e de uma complexidade muito grande.
A complexidade realmente é muito grande, né, Fábio? O número de especialidades farmacêuticas que a gente fabrica, né, o número de plantas que a gente tem. Quantas plantas vocês têm? Quantas plantas você é responsável e por quantas pessoas você é responsável hoje? Hoje eu sou responsável por em torno de 2.500 pessoas. Nossa. Na operação, né? São 6 plantas. Tem plantas, tem empresas, centros de distribuição em algumas cidades, né? Fábricas em outras, mas são 6 operações. E das mais diversas especialidades, né? É oncológico, é injetável, antibiótico, é sólido, é líquido, é semissólido, tem para todos os gostos, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que o que traz essa grandeza é justamente essa complexidade, né? Porque tamanho é capacidade, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Agora, complexidade é outra coisa, né? Você ter oportunidade numa mesma operação aprender muito sobre várias outras coisas. Exato. E esse foi até um dos motivos pelos quais eu tomei a decisão de, na época, de sair do Abbott e ir para a Eurofarma, porque eu ia ter contato com operações, com negócios que eu jamais teria oportunidade ficando numa empresa multinacional operando aqui no Brasil. Uhum. E a Eurofarma, ela é uma empresa que não para, né? Não. É muito projeto, mas é muito. A quantidade de projetos é mais relevante do que a própria operação, né? Agora Porque pode falar. Porque é uma empresa que está olhando para frente, né? Ela está olhando para o futuro, ela sempre está olhando para frente. Então é muito projeto, né? E uma visão que dirá Montes Claros global, agora, né? Não sei se você conhece. Ainda não conheço a planta. Ainda não. Ainda não conheço, tenho vontade de conhecer aí quando ela estiver em operação, mas a Eurofarma é uma empresa que está à frente do seu tempo. Desde a época da decisão, eu acho, lá dos acionistas de internacionalizar a operação, como ninguém pensava da indústria farmacêutica de ter operação fora. E como a gente falou, na cara e na coragem, né, Fábio? Na cara e na coragem, exatamente. E acho que isso que trouxe o aprendizado, né, para os acionistas, e hoje é o sucesso que é, né? Sem dúvida. E aí eu queria agora, já que a gente falou sobre esse ponto, eu queria trazer até para o tema dessa série. Você, mulher, mãe de família, com filho... Grávida agora, você está com quantos meses? Eu estou quase fechando o 6º mês. Eita, grávida agora. E você foi trabalhar numa empresa que é muito diferenciada nesse sentido, porque a Eurofarma já tem em posições de alta liderança mulheres e mulheres muito competentes há muitos e muitos anos. Quando a gente pega o board da companhia, eu acho que 80% ou mais do board da companhia hoje em dia são de mulheres. Na área de operações, tem você como vice-presidente, a gente tem Ivanete lá como diretora industrial, a gente tem muitas mulheres na Eurofarma. Como é que você vê você sendo mulher dentro do setor farmacêutico ao longo da sua carreira, da sua trajetória, desde lá do início? O que você viu de mudança e se você sentiu em algum momento que havia preconceito, você sempre tinha que fazer muito mais do que os homens para ter o mesmo reconhecimento? Como é que você vê essa trajetória das mulheres no passado recente das operações farmacêuticas? Sem dúvida, Fábio, quando eu olho para trás, né, e até olho para os líderes que eu tive, né, com exceção da Daniela Castanho, todos homens. Exatamente. Né, todos homens. Então, isso que a gente está falando, ele é um fato, né? É um fato. A gente está passando por uma mudança de perfil de liderança, né? O passado, ele era predominantemente masculino, né? Exatamente. E é engraçado que muita gente me faz essa pergunta, né? Porque é comum a gente ouvir isso de preconceito, de mulheres que sentiram que tinham que fazer mais, né? Eu, de verdade, Fábio, eu posso afirmar, assim, que eu não senti isso ao longo da minha carreira. Eu não sei se talvez pelo meu perfil de
de ser um pouco mais segura para fazer a colocação daquilo que eu penso, sabe? Personalidade também influencia bastante. Eu acho que talvez, né, a personalidade talvez um pouco mais forte, né? Eu sempre pensei assim, Fábio, que se a gente está numa empresa, né, a gente tem que ser quem a gente é. Claro. Porque se o seu eu se encaixa naquela empresa, né, e a empresa se encaixa com o seu eu, é fantástico, e aquilo é duradouro e vai dar certo. Se não existe um encaixe, não quer dizer nem que você é ruim, nem que a empresa é ruim. Quer dizer, simplesmente, claramente, que não houve um encaixe, Sem né? dúvida. E a Isso gente, pode acontecer né, com um homem ou com uma mulher, ou com com um qualquer homem ou com profissional. uma mulher, né? Então, eu sempre procurei ser eu mesma, né? Se aquela é a minha opinião, né, certa ou errada, né? Se tiver errada, ok, tá errado e vamos buscar um entendimento melhor, né, para aprender, né? E se tá certo, eu não posso deixar de me posicionar, né? Claro. Então eu sempre me posicionei muito firmemente. Então eu acho que isso pode ser que isso talvez tenha impelido esse tipo de comportamento discriminatório, sabe? Não, e é interessante você falar isso, porque quando a gente analisa o perfil das mulheres em posições de destaque hoje, você, a Daniela, a Andréa Cavalcante no teu, dentre outras, todas têm uma personalidade muito forte e marcante, se posicionam de forma muito pragmática. Então, acho que para quem está escutando, as mulheres jovens que estão aí na batalha da carreira, eu acho que isso é um insight importante. Tenha personalidade, se você acha que você está certa, você tem que se posicionar com personalidade para você ser reconhecida, né? E você ser Exato. respeitada. Eu acho, Fábio, porque uma coisa é a adaptação, né? A gente se adapta à cultura da companhia, ao mood da organização, né? Mas assim, sempre mantendo a sua essência, respeitando, né, o seu posicionamento, a forma como você conduz os processos, os seus conceitos, né? Que eu acho que isso te faz mais forte e passa uma imagem também mais forte. Porque às vezes até a gente está inseguro, né? Eu cito muito um memezinho de Facebook, que eu li uma vez e eu adoro. Era uma corujinha que ela falava assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque não existe Exatamente. não ter medo. A gente tem Não medo tem... das mais diversas circunstâncias, né? Sem dúvida alguma. Mas você Sem não dúvida precisa alguma. nem deixar de ir, porque está com medo, deixar de avançar, e nem precisa mostrar também que você está com medo. Você guarda o seu medo ali e vai com ele mesmo, né? E eu, falando nisso daí, eu, particularmente, a minha experiência, eu tomei algumas poucas, mas muito relevantes decisões na minha carreira. Todas elas eu tive que tomar com muito medo se ia dar certo, se não ia dar certo, mas aí o ponto de você ter coragem de tomar uma decisão com medo de, olha, esse é o caminho, aí é muito da intuição também. Se eu acho que esse é o meu caminho, eu tenho que tomar a decisão mesmo tendo muito medo, porque a vida é uma incerteza por si só, né? Com certeza, Fábio, eu acho isso fantástico. Primeiro porque a alta liderança espera de você que tome decisão. Sem dúvida. Né? Ela não espera que você acerte 100% das vezes, né? É muito melhor você tomar uma decisão e acertar de vez em quando do que você não tomar a decisão, né? Você Porque já o está não errando tomar a 100%. decisão, você já está errando 100% do Já tempo, está errando 100%. né? E essa questão da coragem, eu acho que é isso, né? Passar isso para as pessoas, que às vezes eles olham para a gente e falam, nossa, né? Olha, tão seguro. Seguro o cacete. Tem hora que a gente não tem segurança nenhuma, né? Mas mesmo assim, né? Zero. Fica com o coração batendo, palpitando a 120 e vamos tomar a decisão. E o negócio é que quando a gente vai subindo na nossa carreira, a gente vai tendo posições mais relevantes, as nossas decisões impactam mais pessoas, tem uma importância maior no negócio da companhia, mas, por outro lado, você também vai tendo mais experiência profissional e de vida para aumentar a probabilidade de tomar decisões certas. É isso mesmo. E você falando isso aí me fez lembrar, Fábio.
O ano passado, o início do ano passado, de pandemia, o início de 2020 e o início de 2021. Olha, o que eu aprendi nesse período, eu não vou esquecer para o resto da minha vida. Sem vida dúvida. como um todo, não só profissional, sabe? Porque é isso, esse peso, eu me lembro muito bem, assim, daquela época do caos mesmo, né? De eu chegar em casa e falar, meu Deus, Sem eu dúvida. tenho aqui algumas opções, né? O que eu vou fazer? Eu tenho vida de pessoas para cuidar dentro da minha empresa e eu tenho vidas de pessoas para salvar fora da minha empresa por causa do que eu faço, Sem né? dúvida. E eu tinha que ponderar isso o tempo todo. E tudo que eu passei estando à frente de uma operação, né, desse tamanho, que fabrica medicamento, e medicamento que salvou muita gente, Sem dúvida. olha, eu vou levar, eu fico até arrepiada, vou levar para o resto da minha vida. Não, e as pessoas não veem, quem não trabalha na indústria farmacêutica não vê os bastidores do que acontece para a gente colocar produto lá na ponta para salvar as pessoas, né? Exato, Fábio. E durante a pandemia, a gente fala muito em desenvolvimento para gestão de crise, mas fica muitas das vezes as pessoas passam a carreira inteira, mas tendo só aprendizado teórico. Na pandemia, foi a prática elevada à 10ª potência. Foi uma experiência prática. E se a gente for levar em consideração que uma grande pandemia mundial como essa acontece a cada 60, 70, 80 anos, essa geração teve oportunidade, é uma coisa horrível, mas a gente teve oportunidade de passar por essa gestão de crise e aprender com tudo isso. Aprender. Muitas gerações passadas e tomara que futuras não passarão. Exatamente, exatamente. Esse foi outro aprendizado enorme. E agora, quando a gente fala de estilo de liderança, você que foi liderada por homens durante muito tempo, teve uma gestora mulher e é uma gestora mulher. Você vê quais as principais diferenças ou similaridades de uma gestão de um homem, de gestão de uma mulher, e o que isso influencia, como que isso influencia positivamente ou negativamente da percepção que você tem no desenvolvimento dos subordinados dessas lideranças? Quando a gente fala assim de homem e mulher, quando eu olho para trás, os líderes que eu tive, Fábio, eu não consigo fazer uma distinção assim, sabe, de uma característica mais feminina ou mais masculina. De verdade, eu não consigo perceber isso. Eu consigo ver estilos de liderança diferentes, mas em pessoas diferentes, independente do gênero, né? Independente do gênero. Independente do gênero. Eu procuro ter, né? Eu acho que, assim, eu apoio aquela vertente que diz que não existe um líder de um estereótipo só, né? A gente vai se moldando e com a situação a gente busca o estilo de líder necessário para aquela situação. Sem dúvida. Até porque os liderados são diferentes, né? Sem dúvida. Cada liderado, ele precisa de um estilo de líder um pouco diferente, dependendo da maturidade, né? Mas, no geral, eu gosto e quero e persigo ser um líder apoiador e inspirador. Porque, apesar da gente trabalhar para uma empresa, e a gente é contratado por um CNPJ, né? Mas eu sempre falo que a gente trabalha para pessoas. A empresa é feita de pessoas, né? Ela é feita de pessoas, né? E quando a gente fala de cultura da empresa, é a cultura das pessoas. São as pessoas, né? São as pessoas. E quando você olha ali para o seu líder e enxerga, poxa, que bacana, né? Você faz e faz por ele, né? Você quer ver ele numa situação boa, você quer dar bons resultados, você quer que ele fale do time, você quer que ele mostre o que o time tem de bom, né? E eu tive líderes que tiveram essa característica, tanto homens quanto mulheres, né? E consegui criar bons relacionamentos profissionais e pessoais com todos eles, sejam homens, sejam mulheres. Tenho amizade com todos eles até hoje. Eu tive líderes homens que talvez essa ligação do líder com o gênero masculino, ele traga uma imagem de mais rigidez, né? Mas eu tive líderes
do gênero masculino com bastante perfil apoiador, Sem né? dúvida. Perfil apoiador, inspirador, né? Aquele seu líder que chega e fala, olha, você precisa me entregar isso, o que você precisa que eu te dê Sem dúvida. para você entregar. É o tipo de líder que eu gosto e que eu quero e que eu tento ser, né? E eu encontrei isso em homens e mulheres. E nesse sentido, isso é um ponto interessante. Nesse sentido, você diria que os líderes que passaram na sua carreira, os seus líderes, ou pessoas que você admirava, independente de ser seu líder ou não, a gente pode traçar um paralelo que essas pessoas que têm reconhecimento de liderança, elas têm essa mesma característica de, olha, é mais importante eu me preocupar em desenvolver da melhor forma possível os meus colaboradores do que o meu próprio sucesso. Você vê uma correlação dessas lideranças com isso? Eu vejo sim. É claro, assim, que a gente, numa posição de liderança, desde a média liderança até a alta liderança, a gente tem que ter o próprio desenvolvimento, porque a gente precisa de habilidades, inclusive, para gerir as pessoas, né, e os processos. Mas o resultado sempre vem de pessoas, né, Fábio? Sem dúvida. Ele sempre vem de pessoas. Sem dúvida Tem sempre alguém por trás de alguma coisa, né? Você pode pegar uma fábrica e pode automatizar ela no último grau de automatização, que sempre vai ter um cérebro humano por trás. Quer seja um, quer seja 1000, mas ele vai estar lá. Né? Eu ainda completaria que, na realidade, são pessoas e nunca feito por uma única. Sempre o resultado coletivo de um time. Exato. Ainda mais em empresas desse tamanho, indústrias, né? Que é o que a gente está falando aqui hoje. Ele é resultado de uma série de habilidades, né? A entrega vem dos times, né? Sem dúvida. Então, assim, se a gente ficar muito preso, né, ao próprio desenvolvimento, a gente não vai estar respeitando aquela premissa de que, sabe aquilo que a gente fala, que contra resultados, resultado a gente não questiona, né? A gente questiona comportamento, a gente questiona uma série de coisas. Mas quando a pessoa está dando resultado, ela cresce, ela vai para frente. E o resultado é fruto do trabalho, da execução, das pessoas. Da atitude. Né? Exato. Então, se o líder, inclusive é um paradoxo, né? Se o líder quer o resultado, ele não pode olhar para ele. Não. Ele não pode. Alguma. Ele tem que olhar para a equipe. Alguma. Né? E quanto mais desenvolvida a equipe tiver, melhor vai ser o resultado. E quando a gente fala de time, agora já que a gente entrou nesse tema, para quem está nos escutando, você hoje que é líder de pessoas em posições sênior, pessoas mais maduras, já desenvolvidas na carreira, e é líder também de pessoas que estão lá no início da carreira, analistas e tudo isso. Como é que você observa hoje o desenvolvimento profissional das pessoas que estão aí no início, meio de carreira? Como é que você vê a preocupação dessas pessoas com seu próprio desenvolvimento e compara lá na época que você iniciou a sua carreira, como é que você pensava sobre desenvolvimento? Enfim, o que hoje te chama a atenção no desenvolvimento profissional das pessoas jovens na nossa área? Uhum. Eu acho que mudou muito, Fábio. Nossa, mas como mudou, né? Quando a gente não sente a mudança quando ela está acontecendo, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente fala, uau! Sem né? dúvida. O que aconteceu? Sem dúvida. Eu acho que essa questão de internet, né? O mundo digital, poxa, isso trouxe um olhar para a capacitação muito diferente do que a gente tinha lá na minha época de início de carreira, né? Eu lembro muito, eu sempre tive muita sede de aprender, mas aprender na prática, sabe? Eu não sou muito aquela pessoa de falar, ai, nossa, é uma pós-graduação para aprender, eu quero saber como faz, sabe? Faz. E hoje a gente tem isso muito mais do que a gente tinha no passado, né? A gente tem muito mais oferta de cursos especializados, sabe? Aquele learn by doing mesmo. Sem dúvida.
naquela época não tinha muito isso. Democratizou o acesso a conteúdo de desenvolvimento. Sim, né? Com certeza. Essas entidades que existem hoje, várias especializadas farmacêuticas, né? Que eu fico vendo, por exemplo, técnicas que antes a pessoa só conhecia na faculdade, depois enfiava ela na indústria e ela tinha que se virar, né? Por exemplo, técnicas de controle de qualidade de laboratório, né? Técnicas de dissolução, né? O PLC, HPLC, você via aquilo na faculdade, né? Depois você entrava na indústria e entrava no bolo e vamos embora e vai aprendendo, né? E sempre cursos muito teóricos. Hoje a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. A oferta de cursos técnicos práticos, né? E aí eu citei aqui controle de qualidade, mas tem, né, de tudo quanto diversas é tipo para a indústria farmacêutica, diversas áreas, né? Isso é muito bacana, isso contribui muito para o profissional, né? Ele acaba estando mais preparado desde ali do início da carreira. E uma outra coisa que eu percebi, até participei também, a convite de um colega, são cursos que são ofertados com a participação de lideranças da própria indústria farmacêutica. Da própria indústria, sem dúvida. Isso também é fantástico, né? Sem dúvida. Aprender então, com quem passou por lá. Exato, tem coisas que a gente passa de experiência profissional prática, né, que livro nenhum ensina, né, Fábio? E esse foi o grande motivador de eu criar esse podcast, porque eu, nos últimos anos, eu tenho contato com muitas empresas e pessoas dos mais diversos níveis dentro das empresas. E eu observei que tinha um contingente, aí eu estou falando de milhares de pessoas, lá em início de carreira, meio de carreira, que poderia cortar muito caminho se tivesse oportunidade de ter um contato direto com os líderes da indústria. Porque a gente tem muito pouco tempo, muito pouca oportunidade de escutar. E o podcast, a tecnologia ajuda a formar essa comunicação de massa. Sim. Eu tenho certeza que esse bate-papo que a gente está tendo vai ser escutado ou assistido por centenas de pessoas no Brasil inteiro, e pessoas que jamais teriam a oportunidade de estar batendo 1 hora de papo com você, sabendo da sua experiência profissional, do que você fez ao longo da sua carreira. A tecnologia é algo fantástico, e o salto tecnológico ele é tão grande, tão rápido, que a gente não vê acontecendo, né? A gente só vê quando a gente olha para trás. Sem dúvida alguma. Isso é uma grande preocupação que eu tenho nos últimos 4, 5 anos. Nos últimos 4 anos, principalmente, eu percebi, numa viagem, num treinamento que eu fiz fora, de que se eu não tomasse cuidado, em pouco tempo eu me tornaria um dinossauro na minha área, porque eu não conheceria mais nada, eu não via o que as coisas... como que as coisas iriam evoluir na nossa área de atuação. E eu caí de cabeça em tudo que é relacionado à tecnologia na nossa área, com aquele medo que a gente falou antes. Sempre com muito medo, mas olhando para trás foi a melhor coisa que eu fiz. É perspicácia, né, Fábio? Porque é isso, tudo acontece muito rápido. E se você não estiver muito atento, né, Fábio? Se a gente não estiver muito atento, o negócio passa e aí já foi. Né? E eu acho que, nesse sentido, eu tenho uma vantagem em relação a vocês que são executivas dentro das empresas, porque vocês estão apagando incêndio focado lá de 8 da manhã a 8 da noite, sobra muito pouco tempo, às vezes, para olhar o mundo, para fora, se atualizar. Isso eu percebo muito. E isso eu vejo que é hoje em dia, uma frustração até de muita gente que eu converso, dentro da indústria, de que, olha, eu gostaria de ter mais tempo para me atualizar, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo é muito grande. Eu fico aqui dentro o tempo todo, eu gostaria de ter mais tempo. Você tem um pouco dessa percepção também? Tenho também, Fábio, tenho mesmo. Essa é uma preocupação minha, né? Como é muito difícil, assim, principalmente pequenos eventos, pequenas coisas que acontecem no dia a dia, é muito difícil de encaixar. Eu fiz um propósito para mim. Esse ano vai ser um pouco mais difícil, porque vou ter neném, né? E vou sair de licença maternidade, e tem outras prioridades, né? Sem dúvida. Mas eu fiz um compromisso comigo de tentar tirar um período que seja uma vez no ano, ao invés de ficar fazendo coisas picadas que eu já desisti, que eu sei que eu não consigo, porque mexe com o meu dia a dia e eu não vou me enganar.
tentar fazer uma coisa talvez um pouco maior, mais planejada, sabe? E ver o que está acontecendo, sabe? Não sei, talvez um curso fora, ou tirar alguns dias para olhar o que está acontecendo, sabe? Porque realmente é muito difícil mesmo. Porque a rotina consome, quando você vê, já foi. E eu acho que você está certíssima, vou até compartilhar uma experiência pessoal minha, porque esse foi o caminho que eu tomei há 4, 5 anos atrás. Falei, olha, pelo menos uma vez por ano eu vou para algum lugar fora para me atualizar, ver o que está acontecendo fora do Brasil, e encontrar com pessoas que vão de todos os lugares do mundo. Uhum. E eu tenho uma experiência trágica e engraçada, mas que no final das contas deu muito certo, porque há 4 anos atrás eu fui fazer um programa de educação executiva em Harvard. Cheguei lá, tinha gente do mundo inteiro, e um professor passou um trabalho para ser apresentado no dia seguinte, que a gente tinha que analisar, tomar decisões, fazer análise de algumas centenas de milhares de dados, um trabalho de distribuição. Ele falou, não, à noite na sala de vocês, que cada grupo tinha uma sala, vai ter um computador com o Power BI, e aí vocês podem trabalhar os dados e me apresentam amanhã. Há 5 anos atrás, eu nunca tinha escutado falar em Power BI, eu não sabia. Eu falei, olha, todo mundo aqui na sala parece saber o que é, eu vou ficar quieto, depois eu vejo. À noite, uma pessoa da Nova Zelândia falou, não, eu conheço isso daí, eu vou fazer as análises e em meia hora vocês podem vir que a gente vai ter os gráficos aqui para discutir. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, isso daí, o Excel em 4, 5 anos vai deixar de existir. E eu voltei para o Brasil falando, eu tenho que aprender esse negócio, eu tenho que lidar com isso, porque esse é o caminho. Quando eu olho hoje, Power BI já é uma realidade muito mais presente na indústria aqui, e não só na indústria, mas no mercado como um todo. Há 5 anos atrás, quando eu voltei lá de Harvard, eu perguntava para as pessoas da indústria farmacêutica, ninguém tinha sequer escutado. Ninguém sabia nem o que era, né, Fábio? Exatamente. E aí, eu fui o primeiro no Brasil a colocar um serviço de dados em Power BI disponível em larga escala, que foi o BCO Pharma naquela época que eu coloquei em Power BI. Então, essa questão de ir para fora, para você ver o que está acontecendo, conversar com pessoas do mundo inteiro, te dá uma visão holística e de coisas que vão vir para o Brasil, vai chegar aqui anos depois. Você tem protagonismo nesse sentido. Legal, Fábio. E assim, a gente tem que se adaptar, né? Não adianta a gente insistir num modelo que, né, talvez lá atrás, no início da minha carreira, era mais fácil, né? Participa de alguma coisa aqui, uma coisa ali. Hoje não dá. Então, vamos fazer o que dá, né? E ter disciplina, né? A gente já tá indo para o final, Roberta. A gente falou muito de desenvolvimento das pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta agora sobre uma outra ótica. Da ótica que você percebe da mentalidade do jovem hoje que está entrando no mercado de trabalho, está começando na indústria. Como é que você percebe a atitude desses jovens? O que é diferente em relação à nossa época, quando a gente começou? O que você acha que é positivo? O que você teria de recomendação para as pessoas estarem atentas, para talvez trilhar um caminho diferente? Como é que você vê a atitude e a percepção dos jovens hoje pelo seu próprio desenvolvimento? O que eles estão mais preocupados? Eu acho que assim, tem um ponto super positivo que está, de alguma forma, também ligado à tecnologia, né, Fábio? Que eles têm uma agilidade de avaliação de cenários, né? Que veio com a própria tecnologia, e eles nascendo já junto com a tecnologia, né? Eles aprenderam isso muito mais rápido do que a gente, né? E eu me deparo com algumas pessoas com início de carreira que conseguem proporcionar uma visão de análise de dados e de situações que, assim, que a gente se impressiona, né? E isso é muito, muito bacana, né? Porque faz a gente tirar conclusões mais acertadas em menos tempo, e existe uma vantagem enorme nesse público, né? E que se quiserem, né, crescer com essa visão, é fantástico. Agora, uma coisa que eu vejo de diferente
eu entendo assim que eu enxergava um pouco mais na nossa geração, não estou falando de forma generalizada, porque, né, não são todos, mas a gente encontra bastante alguns profissionais que querem crescer sem a entrega, sabe, Fábio? Certo. Assim, sem aquela entrega sem cortar o sangue, sabe? Sabe o sanguinho escorrendo? Eles acham que E vão ser gerentes em uma semana, diretor em um mês. é, A ansiedade é muito grande. e eu acho assim, Fábio, eu não falo nem pelo tempo, mas eu falo pelo esforço, sabe? Pelo Porque esforço. se eu falasse pelo tempo, eu seria até injusta, porque eu É. tive muita oportunidade, né? E eu virei diretora muito jovem, vice-presidente muito jovem, Mas né? não queimou Mas etapas não do processo. mas não queimei etapa, Exatamente. sabe, é isso, sabe, eu às vezes eu me pego falando e eu penso: "Gente, o pessoal deve achar que eu sou uma chata de galocha falando isso, né", mas eu falo: "Gente, foi muita madrugada acordada que eu passei fazendo isso". É muito Foi sacrifício. virei noites na É. empresa, fiz isso muitas vezes, não foi uma, não foi 2, né. Então, às vezes, eu vejo um pouco disso, sabe, Fábio. Então não é tempo, é esforço, é entrega, sabe. Eu acredito muito nisso, porque a gente outra coisa que eu falo muito, a gente não pode se arrepender de não ter feito, né. É melhor a gente fazer demais. Poxa, se o reconhecimento não veio, eu vou atrás de uma outra oportunidade, vou Sem tentar dúvida, encontrar algo que faça mais sentido para mim, sem mas dúvida, jamais se arrependa de não ter feito a entrega que você poderia fazer, né. sem E às vezes eu dúvida, vejo, alguns profissionais, queimando essa etapa do esforço da entrega, sabe? sem dúvida. E nesse sentido, da questão do esforço, você vê também que eles se preocupam um pouco em ter profundidade no aprendizado sobre determinados temas que são importantes, mas que talvez não tenha o interesse deles naquele momento, mas saber que, olha, eu não vou gostar de tudo que eu vou ter que aprender para trilhar a minha carreira. Mas o que eu não gosto, eu não vou focar e não vou querer nem me aprofundar um pouco. Você percebe alguma coisa nesse sentido hoje? Eu percebo mais no sentido de aculturamento, sabe, Fábio? Aculturamento. De aculturamento, no sentido assim, eu estou numa empresa, ela tem uma cultura, né, que são das pessoas, que a gente já falou, e, muitas vezes eu vejo esse tipo de comportamento de não se preocupar muito em se adaptar à cultura da companhia, né, ter Uhum. aquela visão mais reta de: "Não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer, eu vou assim", né, sem se preocupar em como aquilo se relaciona com a cultura, né. E às vezes até isso faz com que esse profissional pingue mais, né, de Perfeito. uma empresa para outra. É engraçado que eu estava, falando também desse assunto um dia desses, essa mudança de geração, assim, pelo menos na minha época, os meus pais tinham mais preocupação de uma formação profissional, de garantir que tivesse um futuro, né. É. Ó, você tem que se formar, você tem que se esforçar, porque você tem que ganhar dinheiro para você não passar fome. Basicamente é isso, né. As 2 últimas gerações, mais ou menos desse jeito. A minha ainda pegou um pouquinho mais de não, ser feliz também cabe um pouquinho aí Também dentro, cabe um né, pouco. cabe um pouquinho, né. Mas a geração mais atual, eu falo por mim, tá? Então, às vezes, até a gente acaba provocando, né? A gente olha para os nossos filhos e você também deve viver isso, né? Mesma Poxa, eu coisa, quero que meu filho seja feliz, mesma coisa. né? Eu quero que ele seja feliz. Então, talvez a gente acabe provocando um pouco isso, né? Mesma É coisa, um pouco do que está presente no jovem atual, né? Ele está buscando a felicidade dele. sem Mas dúvida. aí cabe a nós, como líder, falar: tá bom, você vai ser feliz, mas você não vai ser feliz sozinho, né? Então vamos tentar se adaptar, existe uma cultura, a gente pode fazer desse jeito, mas olha esse outro jeito aqui também. Eu acho que isso acaba contribuindo um pouco. Sem dúvida. Pô, Roberta, muito obrigado. Foi ótimo esse bate-papo. E para mim foi muito prazeroso porque eu conheci muito mais da sua história, coisas que eu não conhecia, óbvio. E para terminar, eu tenho uma última pergunta. Vamos lá. Como que você define sucesso hoje para você?
Como é que você vê sucesso, né, depois de ter passado esses anos todos, ter a posição que você tem, ter passado por tanta coisa na carreira? Como é que você define sucesso para você hoje? Olha, Fábio, para mim o sucesso é eu ser feliz com a maioria do que eu tenho. A gente tem um monte de coisa, né? A gente tem um bom emprego, mas o bom emprego também te tira outras coisas, né? Porque ele te toma o seu tempo, enfim. Então, nessa série de coisas, a maioria te faz bem. Você tem mais vantagem do que desvantagem, né? E hoje, eu tenho um filho de 5 anos, né? Você sabe, estou com um bebê na barriga de 6, e eu consigo conciliar de forma harmônica, né? Tudo isso. E isso me traz uma satisfação enorme, né? Eu trabalho muito, gosto muito de participar, às vezes até o pessoal acha ruim que eu vou ali meio que no micro para ver se está acontecendo do jeito que tem que acontecer, é meu perfil, né? Mas ainda assim eu consegui encontrar um equilíbrio, sabe? Equilíbrio. Entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. E isso me faz muito bem. Eu acho que é o maior fator dentro desse sucesso que eu considero, Sem que eu dúvida. tenho hoje, sabe? Porque eu acredito que se não tiver bem balanceado, no começo pode até dar certo, mas no longo prazo Não vai dar. não vai Não vai funcionar. dar. Não tem jeito. Excelente, Roberta. Muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, Fábio. Foi um Foi um grande prazer. prazer. E tenho certeza Muito que vai bacana. ajudar muita gente aí que está no mercado, que vai nos escutar e se inspirar com toda a sua história. Muito obrigado. Se 1/10 do que eu falei aqui ajudar uma pessoa sequer, Já valeu já a estou pena. satisfeita, já valeu a pena, né, Valeu a Fábio? pena. Obrigada pela oportunidade, viu? Foi um Obrigado você. prazerzão. Um grande abraço, Roberta. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.